Cartas de um morto presente. Capítulo 1. A primeira carta. A carta chegou numa segunda-feira fria, dessas em que o silêncio parece pesar mais que o vento. O carteiro a deixou cuidadosamente sobre o portão de ferro, e por um instante Cláudio Ferraz pensou que era apenas mais uma cobrança, mais um envelope entre tantos. Mas o nome no remetente, ou melhor, a ausência dele, chamou sua atenção. No verso, em caligrafia firme e conhecida, lia-se apenas, para quando a saudade virar vergonha. Cláudio ficou imóvel, a respiração presa. O papel tinha o mesmo tipo de textura que o pai usava nas correspondências da transportadora da família. E a letra, aquela letra era impossível de confundir. Paulo Ferraz, seu pai, morto havia 5 anos, escrevera exatamente daquele jeito, pontudo, quase agressivo, com os traços das letras comprimidos, como se o tempo fosse inimigo. Ele levou o envelope até a cozinha, onde a esposa, Lígia, preparava café. O que foi? Está pálido. Ela perguntou. É a letra do meu pai. Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. O seu pai? Sim. Cláudio abriu o envelope com cuidado, e dentro encontrou uma única folha datilografada e uma fotografia antiga. A folha trazia um texto curto, mas que o atingiu como um soco. Cláudio. Há segredos que o tempo não apaga, apenas arquiva. Sei o que fizeram no dia em que me despediram. Sei o que esconderam no cofre do escritório. Quero que todos saibam também. A primeira chave está onde você me deixou mentir pela última vez. P. No verso da fotografia, uma anotação em caneta azul. Nada do que enterramos ficou debaixo da terra. Cláudio sentiu um arrepio. A foto mostrava o pátio da casa antiga, onde ele e os irmãos, Otávio e Renata, brincavam quando crianças. No canto, o pai sorria com uma mão sobre o ombro de Cláudio. Um sorriso que agora parecia zombar. Lígia aproximou-se, tentando entender. Deve ser alguma brincadeira de mau gosto, Cláudio. Quem saberia dessa letra? Ele respondeu, trêmulo. Quem teria acesso a isso? A lembrança do enterro voltou como um filme acelerado, o caixão fechado, a pressa para resolver a papelada, o testamento lido no mesmo dia, a herança repartida quase sem conversa. O pai morrera de um suposto infarte, sozinho no carro, numa estrada próxima à chácara. Tudo parecia simples demais, arrumado demais. Cláudio guardou o envelope na gaveta da escrivaninha e ligou para o irmão. Otávio atendeu com a voz embriagada de sono e ironia. Fala, Cláudio. Aconteceu o quê? Recebi uma carta do pai. Do pai morto? Sim. Silêncio. Depois, um riso nervoso. Alguém está brincando com você. Ninguém saberia onde ele me deixou mentir pela última vez. Otávio bufou. Lá vem você com essas frases de efeito. O que tem na carta? Coisas que só a gente saberia. Horas depois, Cláudio ligou também para Renata, a mais nova, que ainda morava na casa antiga da família, no interior de São Paulo. Ela ouviu tudo em silêncio. Se é verdade, ele pode ter deixado mais cartas, disse. Vou procurar no sótão. Renata não acreditava em fantasmas, mas havia algo na voz do irmão que a deixou inquieta. Subiu ao sótão com uma lanterna e começou a remexer caixas, papéis, restos de móveis cobertos de pó. Entre álbuns antigos e livros embolorados, encontrou uma caixa de sapatos. Dentro, 3 envelopes vazios com o mesmo papel e o mesmo selo. Um deles trazia um recado rabiscado a lápis. Semana que vem é a sua vez, R. Renata ficou paralisada. Aquilo não podia ser coincidência. Naquela noite, Cláudio não dormiu. O barulho do relógio de parede parecia amplificar o peso das horas.
A cada tic-tac, imaginava o pai em algum lugar, observando. Às 3 da manhã, levantou-se, foi até o escritório da casa e pegou o envelope de novo. A frase final, onde você me deixou mentir pela última vez, martelava sua cabeça. Lembrou-se, então, da última discussão que tiveram. Foi no escritório da transportadora, numa tarde quente de novembro. O pai havia confrontado Cláudio sobre uma assinatura num documento de seguro de vida da empresa. Cláudio dissera que era apenas uma formalidade. Mentira! E o pai sabia. O cofre ficava exatamente ali. Ele sentiu o estômago apertar. Se a primeira chave estava lá, significava que alguém, ou o próprio Paulo, de alguma forma, havia planejado esse jogo antes de morrer. Na manhã seguinte, Cláudio dirigiu até a transportadora. O prédio ainda trazia o letreiro enferrujado, Transportes Ferraz e Filhos. Dentro, o cheiro de óleo e papel velho. O cofre continuava no mesmo lugar, ao lado da estante de arquivos. Girou a combinação, a mesma que sabia de cor. O metal rangeu, abrindo-se lentamente. Mas o cofre estava vazio. Ou quase. No fundo, havia um pequeno envelope branco e, dentro dele, um pedaço de fita cassete com a inscrição, dia 20, teste 1. Cláudio ligou o gravador antigo que ainda havia na sala. Por alguns segundos, só estática. Depois, a voz inconfundível do pai. Se você está ouvindo isso, Cláudio, é porque não conseguiu enterrar tudo. A fita parou ali, abruptamente. Cláudio desligou o aparelho, o coração em disparada. Lá fora, o barulho dos caminhões parecia distante, como se o mundo tivesse ficado para trás. Guardou a fita no bolso e saiu, olhando por sobre o ombro como quem teme ser seguido. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou a esposa sentada no sofá, olhando fixamente para ele. Alguém ligou. Disse ela, tensa. Disseram que o morto ainda não terminou o que começou. Cláudio sentou-se lentamente. Quem ligou? Não disseram o nome. Só pediram para te avisar, segunda-feira que vem, outra carta. Ele olhou para o envelope sobre a mesa, o mesmo de manhã, e sentiu que o passado voltava a respirar dentro daquela casa. A carta do morto era apenas o começo. Capítulo 2, Vozes do Cofre. O sol mal nascia quando Cláudio voltou ao prédio da transportadora. Não dormira. O eco da fita cassete ressoava em sua cabeça como um zumbido persistente. Se você está ouvindo isso, Cláudio, é porque não conseguiu enterrar tudo. Aquela voz, pausada, rouca, grave, não era gravação antiga de reuniões. Era um recado pessoal. E se havia um teste 1, significava que existiam outros. O prédio estava vazio, como um corpo sem alma. O relógio de parede marcava 7h13, o mesmo horário em que o pai costumava chegar. A luz do corredor invadia a sala pela fresta das persianas, desenhando linhas sobre a mesa. Cláudio sentou-se na cadeira onde o pai trabalhava e passou as mãos pela madeira gasta. Lembrava-se da última vez que o vira ali, vivo. O pai havia dito algo que na época soou como desabafo, mas agora parecia profecia. Mentiras de família são como gasolina, uma faísca e tudo pega fogo. Cláudio abriu as gavetas, revirou papéis antigos, mas nada além de contratos e recibos mofados. O cofre, vazio, permanecia como um enigma. Se o pai havia deixado uma mensagem, talvez houvesse mais, e não apenas para ele. Decidiu ligar para Renata. Encontrou mais alguma coisa? Perguntou, sem preâmbulos. Ela respirou fundo do outro lado da linha. Sim. 3 envelopes vazios, iguais ao seu. E uma anotação dizendo que seria minha vez. Onde você achou isso? No sótão.
E o Otávio? Deve estar dormindo com ressaca. Mas Renata estava mentindo. Desde a noite anterior, ela também vinha recebendo ligações anônimas. Voz masculina, grave, com ruído de fundo. Dizia apenas, não abra sozinha. Mesmo assim, naquela tarde ela pegou o carro e foi até a transportadora. Queria ver com os próprios olhos o cofre que o pai tanto mencionara nas conversas de família. Lembrava-se de como ele protegia aquele compartimento, dizia que ali estava o coração da empresa. Quando chegou, Cláudio já a esperava. Tinha olheiras fundas e cheiro de café velho. Você devia ter me esperado, ele disse, tenso. Isso não é coisa para mexer. Então o que você está fazendo aqui desde madrugada? Otávio apareceu logo depois, convocado às pressas. Vestiu o mesmo terno amassado de sempre, com o ar debochado de quem já desistira de fingir interesse. Que bela reunião de fantasmas! Ironizou. O morto mandou chamar? Cláudio ignorou. Girou a combinação do cofre, e o som metálico preencheu a sala. Renata cruzou os braços, esperando. A porta se abriu lentamente. Lá dentro, um novo envelope, pardo, pesado, repousava no fundo, junto de uma chave enferrujada. Cláudio retirou o envelope com cuidado. O nome Otávio estava escrito à mão, em letras firmes. É para você, disse, entregando-o. Otávio franziu o senho, abriu o envelope e tirou de dentro uma folha datilografada. O silêncio na sala era quase insuportável. Otávio. Você sempre foi o mais rápido a fugir. Mas não há estrada para quem dirige de olhos fechados. O cofre guarda mais do que vocês imaginam. Dentro dele há fitas que contam o que a língua de vocês jamais teria coragem de dizer. Se quiser saber o que matou o pai de vocês, aperte o play. P. Abaixo da assinatura, um desenho, um círculo dividido em 3 partes, cada uma marcada com as iniciais dos filhos. Renata se aproximou, pegou a lanterna e iluminou o fundo do cofre. Ali, escondidas sob uma camada de poeira, estavam 5 fitas cassete numeradas. Na lateral, uma inscrição com datas próximas à morte de Paulo, 19, 20, 22 de novembro de 2017. Otávio riu, nervoso. Isso deve ser brincadeira de alguém. O pai nunca brincava, retrucou Renata. Cláudio colocou a primeira fita no gravador. Chiado. Um clique. Depois, a voz novamente. Teste 2. Hoje é 19 de novembro. Estou gravando porque desconfio de quem mais confio. Silêncio. Depois, a voz prosseguiu. Fizeram uma proposta. Disseram que era para garantir o futuro da empresa. Mas sei o que significa. Querem que eu morra para que a Ferraz e Filhos sobreviva. O seguro vale mais do que eu. Cláudio desligou o aparelho. Isso é manipulação! Gritou. Alguém está falsificando a voz dele. Renato o encarou. A fita estava trancada há 5 anos, Cláudio. A tensão cresceu. Otávio olhou para o irmão com expressão que misturava medo e desprezo. Você que cuidou da papelada do seguro, não foi? Cláudio o empurrou contra a parede. Cuidado com o que diz. Só estou dizendo que sempre teve o dom de esconder as coisas. Renata tentou intervir, mas os dois já se encaravam como animais acuados. Chega! Gritou ela. O pai morreu e vocês continuam competindo para ver quem mente melhor. Cláudio respirou fundo. O pai gravava tudo. Reuniões, telefonemas, conversas. Talvez tenha deixado isso para nos culpar, mesmo morto. Ou para se defender, disse Renata. No fundo do cofre, encontraram ainda um diário encapado com couro.
As páginas estavam úmidas, mas legíveis. Na primeira, datada de 20 de novembro, lia-se: Hoje decidi morrer. Não por covardia, mas porque minha morte talvez seja o único modo de provar quem realmente me matou. Otávio, agora pálido, deixou o diário cair. Isso não faz sentido. Renata recolheu o caderno e folheou. Cada página descrevia o cotidiano de Paulo, suas suspeitas sobre os filhos e, sobretudo, sobre o sócio, Eduardo Ramos, homem que controlava os contratos de seguro e as contas da transportadora. Eduardo disse que um homem precisa saber quando vale mais morto do que vivo. Ri, mas ele não riu de volta. Sentiu o gosto do veneno na conversa. Cláudio fechou o diário abruptamente. Chega! O que mais ele dizia? Insistiu Renata. Nada que valha repetir. Mas ele havia lido algo que preferiu esconder, uma frase escrita à margem, com tinta diferente. Cláudio assinou. Ele sabia. Do lado de fora, o som de uma buzina ecoou. Quando olharam pela janela, viram um homem de terno cinza observando o prédio de longe. Quando perceberam que haviam notado sua presença, o homem virou as costas e entrou num carro preto, partindo. Quem é? Perguntou Renata. Cláudio não respondeu. Sabia exatamente quem era. Eduardo Ramos. Naquela noite, cada um voltou para casa com um peso novo no peito. Renata levou o diário, Otávio, as fitas, e Cláudio ficou com a chave enferrujada. Nenhum deles dormiu. À meia-noite, o telefone tocou na casa de Renata. Alô? Ela atendeu, com voz trêmula. Do outro lado, um sussurro. Não ouça sozinha a fita 3. Renata gelou. Quem está falando? Silêncio. Depois, o clique da ligação encerrada. Na manhã seguinte, Cláudio acordou com batidas na porta. Era Lígia, pálida, segurando um envelope. Chegou para você. O mesmo papel, o mesmo selo. Mas, dessa vez, o destinatário era diferente. Para Lígia Ferraz. Quando o silêncio for cúmplice, abra. Cláudio a olhou com medo. Ela segurou o envelope contra o peito e disse: Seja lá quem esteja fazendo isso, sabe demais. E o eco da voz do pai voltou a percorrer a casa, invisível, presente. A partir daquela manhã, os mortos pareciam ter voltado a morar entre eles. Capítulo 3 – O morto entre nós. Os dias seguintes foram como uma sombra estendida sobre a rotina dos Ferraz. Cada um vivia sob um tipo diferente de medo. Renata passava as noites trancada no quarto, com o diário do pai aberto na mesa e as fitas escondidas dentro de uma gaveta. Otávio bebia mais do que falava, e cada gole parecia um mergulho mais fundo na própria culpa. Já Cláudio não dormia. Passava as madrugadas revirando documentos, tentando encontrar alguma prova de que tudo não passava de uma armação. Mas havia algo que ele não dizia a ninguém. Desde que a segunda carta chegará, a de Lígia, Cláudio começara a ouvir passos no andar de cima, mesmo quando sabia estar sozinho. Às vezes, o cheiro de tabaco se espalhava pela casa, o mesmo que o pai usava. Outras vezes, a secretária eletrônica tocava sozinha, reproduzindo ruídos que lembravam respiração. Na noite de quarta-feira, Lígia encontrou o marido sentado no chão do escritório, rodeado de papéis. Você precisa parar com isso, disse ela, cansada. Eu preciso entender, Lígia. Entender o quê? Que alguém está se divertindo às suas custas. Cláudio levantou o olhar. O envelope que chegou para você, onde está? Ela hesitou. Queimei. Ele se levantou num salto. Fez o quê? Queimei. Não vou alimentar essa loucura.
Cláudio avançou, a voz rouca. O que tinha dentro, Lígia? Nada que mudasse o que já sei. Mas ele sabia que era mentira. Naquela mesma madrugada, o telefone tocou. Lígia atendeu antes que Cláudio pudesse chegar ao aparelho. Alô? Silêncio. Então, uma voz. Você queimou a confissão errada. Lígia desligou com as mãos trêmulas. Cláudio a olhou, e ela apenas balançou a cabeça, pálida. No dia seguinte, Renata decidiu ouvir a terceira fita. Trancou-se no quarto, puxou as cortinas e apertou o play. O chiado inicial logo foi substituído pela voz de Paulo, serena, mas carregada de ironia. Hoje é 22 de novembro. Me disseram que meu coração está fraco. Talvez seja o medo que enfraquece, não o músculo. Cláudio acredita que o dinheiro vai salvar todos nós. Mas dinheiro não compra inocência. Nem silêncio. Renata sentiu o sangue gelar. O pai mencionava nomes, detalhes de reuniões com Eduardo Ramos e até o registro de uma apólice de seguro recém-aprovada. No fim da gravação, a voz se alterou, mais fraca, como se ele estivesse falando às pressas. Se algo me acontecer, saibam que não foi o destino. O culpado mora na mesma casa que vocês visitam todo domingo. Renata desligou o gravador e caiu de joelhos. Chorou como não chorava desde o enterro. Horas depois, ligou para Cláudio. Você precisa ouvir isso. Ele, exausto, respondeu. Não quero mais ouvir nada. Então eu vou à polícia. A polícia não vai acreditar em fantasmas, Renata. Mas ela foi mesmo assim. No entanto, ao chegar à delegacia, percebeu que as fitas haviam sumido da bolsa. Procurou, revirou o carro, nada. A única coisa deixada no banco do passageiro era uma folha datilografada. Levar isso às autoridades não apaga o que você fez. De volta para casa, Renata encontrou a porta destrancada. As luzes estavam acesas, e o cheiro de cigarro impregnava o ar. No chão da sala, um copo caído e, sobre o sofá, um envelope idêntico aos anteriores. Dentro, uma fotografia dela mesma entrando na delegacia horas antes. No verso, uma frase: não denuncie sua própria família. Ela trancou as portas e apagou as luzes. Passou o resto da noite acordada, escutando o ruído da chuva e o estalar de madeira da casa velha. Enquanto isso, Otávio recebia sua própria visita. Estava num bar da periferia, tentando afogar a ressaca em mais bebida, quando um homem se aproximou e colocou um envelope sobre a mesa. Mandaram te entregar. Disse o desconhecido, e foi embora. Otávio abriu. Dentro, um cheque, o mesmo tipo usado pela transportadora, e uma cópia de contrato. O valor, R$ 500.000. O destinatário, Eduardo Ramos. A assinatura, Otávio Ferraz. O documento tinha a data de 2 dias antes da morte do pai. Otávio olhou aquilo sem entender. Isso é falso, murmurou. Mas o carimbo de autenticação era legítimo. Saiu do bar cambaleando, o estômago revirado. Tentou ligar para Cláudio, mas ninguém atendeu. Pegou o carro e dirigiu até a casa do irmão. A chuva engrossava, as ruas vazias. Quando chegou, o portão estava entreaberto. Entrou sem bater. Cláudio! Gritou. A gente precisa conversar. Nenhuma resposta. Subiu as escadas devagar. Ao empurrar a porta do escritório, encontrou Cláudio sentado na penumbra, de costas, o gravador sobre a mesa. Você ouviu tudo, não é? Perguntou Cláudio, sem virar. Otávio hesitou. O quê? As fitas. Renata levou. Não levou, Otávio. Estão aqui.
disse, apontando para a gaveta aberta. Dentro, as 5 fitas alinhadas. Cláudio apertou o play. A voz do pai preencheu o quarto. Otávio sempre foi o mais fraco. Quando a culpa pesar, ele vai correr. E quando correr, vai tropeçar no próprio sangue. Otávio desligou o aparelho com um tapa. Chega! Isso é doença. Você precisa de ajuda, Cláudio. Eu preciso de verdade. Gritou o irmão, levantando-se de repente. O pai sabia. Ele sabia de tudo. O som da chuva se misturou ao barulho de vidros quebrando quando Cláudio atirou o gravador contra a parede. Ele escreveu que alguém da família o ajudou a morrer. Quem você acha que foi? Otávio empalideceu. Você está insinuando que eu... Não estou insinuando. Estou perguntando. Otávio deu um passo para trás. Eu nunca. Mas você assinou, Otávio. Rugiu Cláudio. O cheque para Eduardo. Eu vi o documento. O irmão congelou. Como você? Porque recebi uma cópia. Otávio percebeu que a situação estava além da razão. Saiu sem dizer mais nada, o corpo tremendo. No carro, respirou fundo, ligou o motor e seguiu pela estrada deserta. Mas não chegou em casa. No meio do caminho, os faróis iluminaram algo estranho, uma figura parada à beira da pista, usando o mesmo terno cinza que vira dias antes. Quando reduziu a velocidade, o homem ergueu a mão, e Otávio reconheceu o rosto. Era o pai. Freou bruscamente. O carro derrapou e parou atravessado. Quando olhou de novo, a estrada estava vazia. Nenhum sinal de ninguém. Voltou para casa com o coração disparado. Passou a madrugada em claro, repetindo para si mesmo que era o cansaço, o álcool, a culpa. Mas, no fundo, sabia que o que vira não era delírio. Na manhã seguinte, todos receberam a mesma mensagem, entregue por correio. O que foi enterrado em 2017 está pronto para ser desenterrado. Preparem-se para o reencontro. Renata, pálida, ligou para Cláudio. Ele vai aparecer. Ele está morto, Renata. Não está. Na sexta-feira, exatamente às 19 horas, um carro preto estacionou diante da antiga casa da família. Renata e Cláudio já estavam lá, esperando. Otávio chegou por último, visivelmente abalado. A porta do carro se abriu. Riu lentamente. Um homem saiu. O mesmo terno cinza, o mesmo andar, a mesma voz quando falou. Boa noite, meus filhos. Os 3 recuaram. A luz do poste iluminou parcialmente o rosto envelhecido de Paulo Ferraz. Vivo! Renata caiu de joelhos. Otávio não conseguia respirar. Cláudio deu um passo à frente, a boca seca. Isso é impossível. Paulo sorriu, amargo. Nada é impossível quando se morre cercado de mentiras. E antes que alguém dissesse qualquer coisa, ele tirou do bolso um envelope pardo e o colocou sobre o capô do carro. Dentro está a última verdade. A que faltava. Depois, virou as costas e desapareceu na noite, deixando apenas o som distante de um motor e o cheiro do cigarro que eles lembrariam para sempre. Capítulo 4 – A Voz do Além. Por um instante, ninguém se moveu. O envelope repousava sobre o capô do carro como um artefato amaldiçoado, um fragmento do passado que nunca deveria ter voltado. O ar estava pesado, úmido, e o som distante de um trovão pareceu marcar o início de algo. Renata foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso não pode ser real. Mas Cláudio já caminhava em direção ao envelope. A mão tremia quando pegou o papel, o olhar fixo como se temesse que o conteúdo devorasse por dentro. Otávio,
parado na varanda, murmurava. Eu vi ele morrer. Eu vi o corpo. A lembrança da noite do velório invadiu todos ao mesmo tempo. O caixão fechado, o médico apressado, o atestado de óbito entregue sem perguntas. Cláudio rasgou o selo. Dentro, havia uma única folha datilografada e uma pequena fita de vídeo, dessas antigas, de câmera doméstica. A verdade não precisa de fé. Precisa apenas de olhos abertos. Reúnam-se. Assistam. E depois decidam quem merece continuar vivo. P. Renata sentiu o corpo estremecer. Cláudio segurava a fita como se pesasse toneladas. A gente precisa ver isso. Otávio deu um passo atrás. Eu não vou assistir porcaria nenhuma. Você vai sim, disse Renata. Seja o que for, ele quer que a gente veja juntos. Voltaram para dentro da casa. As luzes piscavam, como se até a eletricidade resistisse àquele momento. Cláudio conectou o aparelho de vídeo antigo à televisão da sala e inseriu a fita. A imagem surgiu tremida, granulada, mas logo o rosto de Paulo Ferraz preencheu a tela. Estava mais velho, mais vivo, lúcido, vestindo o mesmo terno cinza que usava no dia em que morreu. Atrás dele, uma parede de concreto e o som distante de pingos d'água, pareciam um porão, um galpão. Se estão vendo isso, é porque entenderam que eu nunca deixei de estar aqui, começou. Talvez esperassem que eu perdoasse, mas não há perdão para quem vende o sangue do próprio pai. Cláudio deu um passo para trás, a boca seca. Paulo continuava. Fizeram um seguro. Assinaram papéis que valiam mais que minha vida. Eduardo apenas executou. Mas foram vocês que autorizaram. Otávio olhou para o irmão. Isso é mentira. Ele tá manipulando tudo. Cale a boca! Gritou Renata. Deixa ele terminar. Paulo prosseguiu, a voz carregada de um cansaço amargo. O remédio que me deram naquela noite não era para dormir. Era para apagar. O que não contavam é que eu já sabia. E troquei o copo. Renata levou as mãos à boca. Cláudio sentiu o chão sumir sob os pés. Otávio cambaleou, como se uma parte dele morresse de novo. Eu vi ele morrer, repetia, num murmúrio. Eu vi o corpo. Vi o corpo que enterraram no meu lugar, disse Paulo, na gravação, como se o ouvisse. O homem no caixão era outro. Um funcionário da transportadora que vocês nem lembram o nome. A sala ficou em silêncio absoluto. O som da fita continuava, e Paulo falava agora mais devagar. Depois que fugi, observei vocês. As brigas, as culpas, o apodrecimento do nome Ferraz. Pensei em voltar. Pensei em acabar com tudo. Mas decidi esperar o momento certo. Agora é esse momento. A fita terminou abruptamente, deixando a tela azul e o som de estática ecoando pela sala. Renata se levantou, o rosto branco. Ele tá vivo. Ele realmente tá vivo. Cláudio caminhou até a janela e olhou para a rua, tentando respirar. Então tudo isso foi planejado, desde o começo. Otávio, com os olhos marejados, bateu com o punho na parede. Ele quer destruir a gente. Cláudio se virou. Não. Ele quer que a gente se destrua sozinho. Nos dias seguintes, o caos tomou conta da família. O nome Ferraz começou a reaparecer nas manchetes dos jornais. Alguém havia enviado cópias das fitas para a imprensa, denunciando um suposto esquema de fraude em seguros e a falsificação da morte de Paulo Ferraz. A polícia abriu investigação. A empresa, já cambaleante, foi interditada. Eduardo Ramos desapareceu. Lígia foi chamada a depor, e os repórteres cercavam a casa a cada amanhecer.
Eu não posso sair na rua, dizia ela, aos prantos. Estão dizendo que a gente matou seu pai. Talvez não estejam errados, respondeu Cláudio, a voz quebrada. Ele começou a beber. Renata, por outro lado, mergulhou no diário, tentando entender as entrelinhas das palavras do pai. Havia ali um padrão, uma sequência de datas que pareciam apontar para algo. No dia 23 de novembro de 2017, véspera da morte oficial, Paulo escrevera: Se eles me matarem amanhã, não foi o veneno que me levou, mas o pacto que assinei com o medo. Renata voltou ao galpão da transportadora, agora lacrado com fitas da perícia. Esperou o entardecer, arrombou uma janela e entrou. O chão ainda cheirava a óleo e ferrugem. No escritório, encontrou o cofre aberto e vazio. Mas sob a mesa havia um compartimento secreto, um pequeno fundo falso. Dentro, uma pasta plástica. Dentro dela, fotografias. Paulo em um hospital, ligado a tubos, com o rosto parcialmente queimado. Data: dezembro de 2017. Renata recuou, tonta. Abaixo das fotos, um recibo de internação em nome de Pedro Almeida, nome falso, mas a assinatura era a dele, Paulo Ferraz. De repente, um ruído. Passos no andar de cima. Tem alguém aí? Ela gritou. Nenhuma resposta. Subiu devagar, o coração martelando. No corredor, o som de um gravador tocando sozinho. A voz de Paulo ecoou pelas paredes. Você não devia ter vindo sozinha, Renata. Ela saiu correndo. No dia seguinte, ligou para Cláudio. Eu vi as fotos. Ele sobreviveu mesmo. Onde? Num hospital, com um outro nome. Cláudio silenciou por longos segundos. Eu preciso encontrá-lo. Para quê? Para acabar com isso. Otávio se recusou a participar. Vocês estão loucos. Esse homem não quer conversa, quer vingança. Mas Cláudio insistiu. Ligou para antigos contatos do pai, cruzou endereços, até chegar a um nome: Clínica Santa Helena, interior de Minas Gerais. 2 dias depois, Cláudio e Renata pegaram estrada. A viagem foi silenciosa, tensa. No porta-luvas, Cláudio levava a última carta do pai, dobrada como um amuleto e uma ameaça. Ao chegarem, a enfermeira hesitou em recebê-los. O Sr. Paulo Ferraz não consta aqui. E o paciente Pedro Almeida? Insistiu Cláudio. Ela olhou para os dois com cautela. Ele faleceu há 3 dias. Renata sentiu o chão girar. Cláudio fechou os olhos. Eu quero ver o corpo. Já foi liberado para a cremação, respondeu a enfermeira. Renata encostou na parede, atordoada. Ele sabia que a gente vinha. Cláudio caminhou até a capela da clínica, pequena e fria. Sobre o altar, um livro de registro. Na última página, uma anotação em caligrafia conhecida. Nada do que enterramos ficou debaixo da terra. Ele fechou o livro, tremendo. Ele esteve aqui. E sabia o que faríamos. No retorno, o rádio do carro ligou sozinho. Um ruído de interferência, depois a voz de Paulo, gravada. Vocês estão no caminho certo. Mas ainda não entenderam quem trocou os copos. Renata olhou para o irmão, desesperada. Os copos? Ele tá dizendo que alguém mais, Cláudio murmurou, sem concluir. Chegaram em casa ao anoitecer. A porta estava entreaberta. No chão da sala, cinzas espalhadas e o cheiro inconfundível de papel queimado. Sobre a mesa, um bilhete manuscrito. O veneno era para mim. Mas alguém trocou o copo. Lígia surgiu no topo da escada, pálida, os olhos vermelhos. Vocês nunca entenderam o quanto ele nos manipulava.
Cláudio a encarou. O que você fez? O que eu precisei fazer? Na mão dela, o mesmo copo de cristal que o pai usava para o conhaque nas noites de discussão. Ela o colocou na mesa, devagar. Ele planejava tudo. Queria morrer para nos culpar. Eu só mudei o plano. Renata deu um passo à frente, horrorizada. Você matou o pai. Não. Respondeu Lígia, com uma calma que doía. Eu o libertei do jogo que ele mesmo criou. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Do lado de fora, o vento soprou forte, batendo a porta. Cláudio respirava com dificuldade. A lembrança das fitas, das cartas, das vozes, tudo girava como um redemoinho. Renata caminhou até a janela e, ao olhar para fora, viu algo que a fez congelar. No jardim, junto ao portão, uma silhueta parada. O homem do terno cinza. Fumando, imóvel. Cláudio, sussurrou ela. Ele se virou. Mas quando olharam novamente, não havia mais ninguém. Apenas uma nova carta caída no chão da varanda, balançando com o vento. A última verdade chega na próxima lua. E, desta vez, ninguém trocará os copos. Capítulo 5 – O último envelope. A carta da varanda trazia o mesmo selo antigo e o mesmo tipo de papel espesso, mas agora havia algo diferente. O carimbo de postagem mostrava uma data do dia anterior, e o endereço do remetente era da própria rua onde moravam. Paulo, ou quem quer que fosse, estava por perto. Cláudio pegou o envelope com as mãos trêmulas. Renata observava da porta, enquanto Lígia permanecia imóvel, o olhar perdido. O ar da casa estava carregado, o cheiro de fumaça misturado ao de medo. Dentro do envelope, uma folha datilografada e uma fotografia recente, tirada de longe. Era a casa deles, na noite anterior. Na janela, as silhuetas de Cláudio e Renata conversando. Vocês ainda acham que podem esconder as mãos sujas atrás de lágrimas? A última verdade está enterrada onde começou a mentira. Domingo, meia-noite. Venham sozinhos. P. Renata sentiu um calafrio subir pela nuca. Onde começou a mentira? A chácara, respondeu Cláudio, quase sem pensar. Foi lá que tudo aconteceu. A lembrança veio de repente, a noite do infarto do pai. O carro encontrado na estrada de terra, o corpo dentro, o cheiro de gasolina e remédio. O local ficava a poucos quilômetros da antiga chácara da família, hoje abandonada. Se ele estiver mesmo vivo, é lá que vai estar, disse Cláudio. Lígia, que até então não dissera nada, levantou o olhar. Vocês não precisam ir. Você não quer que a gente vá, retrucou Renata, porque tem medo do que vamos encontrar. O domingo chegou pesado, com o céu coberto de nuvens e uma garoa fina que parecia não cessar. À medida que a noite se aproximava, o ar ficava mais denso, como se a casa respirasse junto com eles. Cláudio e Renata saíram pouco antes das 11. Otávio, após insistentes ligações, finalmente atendeu. Você precisa vir. Disse Cláudio. É hoje. Otávio hesitou, a voz arrastada. E se for uma armadilha? Então terminamos o que ele começou. A estrada até a chácara parecia mais longa do que lembravam. As árvores, altas e úmidas, formavam um túnel escuro. A antiga placa de propriedade Ferraz jazia caída, coberta de musgo. Quando chegaram, o portão estava aberto. O lugar parecia congelado no tempo. A varanda, coberta por folhas e poeira, ainda guardava o balanço que o pai usava para fumar à noite. Um copo quebrado no chão, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Entraram. A escuridão era quase sólida.
Cláudio acendeu a lanterna do celular e o feixe de luz revelou os móveis cobertos por lençóis, o cheiro de madeira úmida, as marcas de ratos. Ele não viria aqui sozinho, murmurou Renata. Tem alguém ajudando ele. De repente, um som ecoou do andar de cima, passos lentos, compassados. Cláudio levantou a lanterna. Pai? O som parou. Subiram as escadas, os degraus rangendo. No corredor, uma luz fraca piscava por baixo da porta do antigo escritório de Paulo. Cláudio empurrou a maçaneta, e a cena que encontrou congelou seu corpo. Sobre a mesa, um laptop ligado. Na tela, uma transmissão ao vivo mostrava o rosto do pai, fumando calmamente, sentado em algum lugar escuro. Boa noite, meus filhos, disse ele, olhando direto para a câmera. Vejo que receberam meu convite. Renata levou a mão à boca. Onde você está? Isso importa? Respondeu ele. O importante é o que vocês vieram buscar. A verdade. Cláudio se aproximou da tela. Você quer nos destruir. Por quê? Porque vocês me mataram, respondeu, sem hesitar. E agora quero que vivam o mesmo. A tela tremeu. A imagem ampliou-se, mostrando um galpão ao fundo, o mesmo onde haviam encontrado o carro anos atrás. Estou onde tudo começou, disse Paulo. E vocês também deveriam estar. A transmissão cortou. Cláudio e Renata trocaram um olhar e correram para o carro. Dirigiram em silêncio até o endereço. O portão do galpão estava destrancado, e uma luz fraca escapava por uma janela lateral. Entraram com cautela. O interior estava tomado pelo cheiro de ferrugem e poeira. No centro do galpão, um caixão. Renata congelou. Isso é um pesadelo. Cláudio se aproximou. Sobre o caixão, um envelope preto. Abriu. Dentro há o que vocês enterraram. E o que precisam desenterrar. Cláudio levantou a tampa. Lá dentro, estava Otávio. Vivo, mas desacordado, respirando com dificuldade, as mãos amarradas. Meu Deus, sussurrou Renata, ajoelhando-se. O que é isso? Atrás deles, uma voz. Um teste. Viraram-se. Paulo Ferraz estava lá. Vivo, magro, o rosto sulcado, os olhos fundos como poços. Um teste para saber quem ainda tem coragem de salvar alguém. Cláudio deu um passo à frente. Isso acabou, pai. Não. Disse Paulo, tirando um revólver do bolso. Agora vai começar. Apontou a arma. Um de vocês vai sair daqui com a verdade. Os outros dois, com o silêncio. Renata chorava, desesperada. Você enlouqueceu. A loucura foi a única herança que vocês me deixaram. Cláudio tentou se aproximar, mas Paulo atirou contra o chão, o som ecoando como um trovão. Fiquem onde estão. Otávio começou a se mexer dentro do caixão, gemendo. Paulo o olhou com desprezo. Esse, pelo menos, teve coragem de confessar. Confessar o quê? Gritou Cláudio. Que não trocou o copo. O silêncio foi absoluto. Renata olhou para o irmão, sem entender. Paulo deu um sorriso amargo. Foi ela. O olhar dele recaiu sobre Lígia, que agora surgia na porta do galpão, encharcada pela chuva, a expressão devastada. Você veio. Eu sabia. Ela deu um passo à frente. Termina logo isso, Paulo. Terminar? Ele riu. Não, querida. Eu quero que eles terminem. A arma passou de uma mão para outra. O veneno que você colocou no copo não era suficiente para me matar. Mas era suficiente para me fazer parecer morto.
Você conseguiu o que queria, o dinheiro, a culpa deles, a destruição da família. Mas esqueceu que fantasmas não descansam. Lígia começou a chorar. Eu só queria paz. Paz? Gritou ele. Paz não se compra com mentira. Cláudio avançou. Pai, para com isso. Ainda me chama de pai depois de ter assinado minha sentença? Renata tentou segurar Cláudio, mas ele se desvencilhou. O tempo parecia suspenso, o som da chuva lá fora abafando tudo. Paulo apontou a arma para Lígia. Agora você vai provar do que serviu aquele copo. Renata gritou, correu entre eles, mas o disparo veio rápido demais. O som ecoou pelo galpão. Por um momento, ninguém entendeu o que havia acontecido. Paulo cambaleou, levou a mão ao peito e caiu de joelhos. A arma escapou dos dedos. Cláudio correu até ele. Pai! Pai! O sangue escorria devagar, quente. Paulo olhou para o filho e sorriu, fraco. Nada do que enterramos, sussurrou. Ficou debaixo da terra. Os olhos se fecharam. Renata, atordoada, olhou ao redor. Lígia estava caída, em choque. Otávio, ainda meio inconsciente, tentava se levantar do caixão. A arma no chão brilhava sob o reflexo da luz. Horas depois, a polícia encontrou o galpão vazio. Apenas o caixão, o sangue seco e o cheiro de pólvora. Nenhum corpo. Dias se passaram. A mídia noticiou o desaparecimento de toda a família Ferraz. As investigações falavam em possível crime coletivo, ritual, vingança. Nenhuma explicação bastava. Até que, 2 semanas depois, uma nova carta chegou. Endereçada à imprensa de São Paulo, sem remetente. O erro dos Ferraz foi acreditar que a morte é o fim. A morte é só a carta seguinte. P. Capítulo 6, Epílogo. A carta que nunca chegou. Os jornais pararam de falar da família Ferraz depois de 2 semanas. As manchetes, que antes estampavam o rosto de Cláudio, Renata, Lígia e Otávio, foram lentamente substituídas por crimes novos, tragédias mais frescas, escândalos mais vendáveis. Mas entre os moradores de São Roque, o caso ainda era tema de cochichos, versões e boatos. Alguns diziam que haviam visto Cláudio andando descalço na beira da estrada, com o terno rasgado e o olhar perdido. Outros juravam ter ouvido tiros no galpão naquela noite e visto um carro preto saindo em alta velocidade. A polícia, incapaz de reconstruir o que realmente aconteceu, concluiu o relatório com a palavra inconclusivo. Nenhum corpo, nenhuma prova. Apenas vestígios. O sangue colhido na cena era compatível com o de Paulo Ferraz, mas a amostra estava contaminada, poderia ter vindo de qualquer um dos filhos. O tempo passou. A transportadora faliu. O casarão foi leiloado. Os bens foram confiscados para cobrir dívidas antigas. E foi assim que, aos olhos do mundo, a família Ferraz simplesmente desapareceu, engolida por sua própria história. Mas a verdade não morre por falta de testemunhas. 3 meses depois, em uma cidade pequena no interior de Minas, uma enfermeira de meia-idade, chamada Sônia, chegou para o turno noturno na clínica onde trabalhava. No balcão, havia uma carta sem destinatário, endereçada apenas a Sônia, para quando o passado bater na porta. Ela franziu a testa, confusa. Não conhecia ninguém que escrevesse daquele jeito. Deixou o envelope sobre a mesa e seguiu para o corredor dos pacientes terminais. No quarto 12, um homem estava internado havia poucas semanas, sob o nome falso de Antônio Ribeiro. Pouco falava. Passava os dias encarando a janela e escrevendo em um caderno de capa preta. Naquela noite, porém, ele parecia pior. Pálido, suando frio.
Senhor Antônio, o senhor quer que eu chame o médico? Perguntou ela, preocupada. Ele virou o rosto devagar, com um sorriso estranho. Já fui médico de mim mesmo, minha filha. Agora só espero o resultado. Sônia tentou ajeitar o travesseiro, mas ele segurou seu pulso. Você acredita em cartas que chegam atrasadas? Acredito em coincidências, senhor. Então talvez amanhã o carteiro te faça duvidar disso. Foram as últimas palavras dele. Às 3 da manhã, Antônio Ribeiro, ou o homem que dizia ser, foi encontrado morto. Causa: falência cardíaca. No dia seguinte, enquanto organizava os pertences do falecido, Sônia encontrou o caderno de capa preta e, dentro dele, uma assinatura: Paulo Ferraz. 2 semanas depois, uma carta sem remetente chegou à redação do jornal O Estado de São Paulo. O envelope trazia o selo antigo, o mesmo usado nas cartas originais. Dentro, uma folha datilografada e uma foto recente, tirada em preto e branco. Na imagem, 4 túmulos lado a lado, sem nomes. Embaixo, a inscrição: Família Ferraz, 2017. A carta dizia: a morte é apenas o intervalo entre duas mentiras. Eu quis mostrar aos meus filhos que a verdade custa caro, mas aprendi que o silêncio custa ainda mais. Cláudio acreditou que podia me enterrar com dinheiro. Renata acreditou que podia me entender com fé. Otávio acreditou que podia me esquecer com álcool. E Lígia acreditou que podia me matar com amor. Todos erraram. A morte nunca é o fim. É apenas a mudança de endereço. Quando as cartas pararem de chegar, é porque, enfim, vocês entenderam que o nome Ferraz não cabe num testamento. P. O editor achou aquilo uma farsa elaborada, talvez uma tentativa de marketing de alguma série ou filme. Jogou a carta numa gaveta e esqueceu. Mas o destino gosta de continuar o que o homem deixa inacabado. 5 meses depois, no litoral de Santa Catarina, um casal comprou uma casa antiga, barata demais para o tamanho que tinha. A corretora dissera que pertencera a uma família tradicional de São Paulo, sem entrar em detalhes. A casa era bonita, mas carregava um ar estranho, como se respirasse por conta própria. À noite, o som do vento parecia vir de dentro das paredes. Na primeira semana, o marido encontrou uma caixa de madeira trancada atrás de um armário. Dentro, uma pilha de papéis amarelados, uma máquina de escrever e um envelope selado, endereçado a ninguém. A esposa abriu. Se você está lendo isso, é porque a casa escolheu você. Há histórias que precisam continuar sendo contadas. Não destrua o que encontrar. Apenas ouça. O bilhete vinha acompanhado de uma fita cassete. O marido, curioso, comprou um gravador velho num sebo e apertou o play. Chiado. Depois, uma voz. Hoje é 20 de novembro de 2017. Estou gravando porque desconfio de quem mais confio. Eles não sabiam, mas haviam se tornado os novos guardiões do legado Ferraz. Enquanto isso, a verdade tentava encontrar lugar no tempo. Renata Ferraz, viva, estava escondida. Tinha deixado o país usando um passaporte falso, nome novo, rosto mudado pelo medo. Morava num vilarejo da fronteira, onde ninguém fazia perguntas. Trabalhava num armarinho, vivia sozinha e passava as noites lendo o diário do pai. Ela ainda sonhava com a última noite no galpão. Na lembrança, via o disparo, o sangue, o olhar do pai. Mas na versão que o sono lhe trazia, ele não caía. Ele sorria. E dizia, sempre, a mesma frase. Você é a única que ainda pode reescrever essa história. Uma tarde, recebeu um pacote vindo do Brasil. Sem remetente. Dentro, um envelope preto e uma fita USB.
Abriu o arquivo num computador velho do trabalho. Na tela, uma gravação recente, o rosto de Lígia, abatida, falando diretamente para a câmera. Renata, se você estiver viva, me escute. Eu não queria que acabasse assim. Eu nunca quis matar o seu pai. Ele me obrigou. Ele disse que ia se entregar, que ia destruir todos nós. Eu troquei o copo, sim, mas ele já sabia. Ela fez uma pausa, lágrimas escorrendo. Só que ele não morreu. E eu também não. A gravação se interrompeu com um ruído de porta abrindo, vozes ao fundo e depois silêncio. Renata ficou parada, o coração em disparada. Ele está vivo, murmurou. Meses depois, em uma estrada de terra perto de Uberlândia, um acidente mobilizou a polícia. Um carro despencara de um penhasco. Dentro, uma mulher com documentos falsos em nome de Lígia Mendes. O corpo carbonizado. O caso foi tratado como acidente. Mas, na mala do carro, os bombeiros encontraram uma caixa de cartas antigas, todas endereçadas a pessoas diferentes, de diferentes cidades, mas com a mesma assinatura, P. No mesmo mês, um repórter do interior recebeu uma ligação anônima. Se quiser uma boa história, vá até o cemitério de São Roque amanhã, antes do amanhecer. Quem fala? Um carteiro atrasado. O repórter riu, achando que era trote, mas foi mesmo assim. Quando chegou, o cemitério estava deserto. No setor antigo, uma sepultura recente, sem nome, chamava atenção. Sobre ela, um envelope pardo, protegido por uma pedra. Dentro, uma única frase datilografada. Aqui jaz o que sobrou da verdade. Mas a mentira continua viva. Abaixo, a assinatura. P. Os anos passaram, e o caso virou lenda urbana. Alguns diziam que as cartas ainda chegavam, entregues a pessoas aleatórias, sempre com mensagens que pareciam conhecer a vida de quem recebia. Outros acreditavam que Paulo Ferraz jamais existiu, que tudo não passava de uma invenção coletiva, um mito moderno sobre culpa e herança. Mas na madrugada de 24 de novembro de 2025, exatamente 8 anos depois do primeiro infarto, o carteiro noturno da cidade de São Roque relatou um incidente incomum. Disse que, ao passar pela antiga transportadora abandonada, um homem o chamou do portão e pediu que entregasse um envelope. Para quem devo entregar? Perguntou o carteiro. O homem, fumando calmamente, respondeu. Entregue para quem ainda acredita em coincidências. O carteiro aceitou, mas, ao virar o rosto, o homem já não estava mais lá. O envelope, encontrado na manhã seguinte, não tinha destinatário. Apenas o selo de sempre e o carimbo de uma data impossível, 20 de novembro de 2017. Dentro, uma carta e uma foto em preto e branco. A carta dizia: as cartas nunca foram sobre mim. Foram sobre vocês. A família é a única herança que o tempo não sabe administrar. Se um dia lerem isso, lembrem-se, toda a verdade precisa de alguém disposto a escutá-la, e todo segredo só morre quando encontra eco. Eu fui o eco. Vocês foram o segredo. P. A fotografia mostrava o pátio da velha casa da família, reformado. No canto, um balanço novo. E, sob a sombra da varanda, a silhueta de um homem sentado, fumando, olhando para a câmera, o mesmo olhar duro, distante, inconfundível. Paulo Ferraz. Hoje, passados 8 anos desde o desaparecimento dos Ferraz, ninguém sabe quem escreve as cartas. Algumas chegam ainda, sem remetente, sempre com o mesmo selo antigo e o mesmo perfume de tabaco. Algumas são achadas em caixas de correio esquecidas, outras, entregues em mãos por desconhecidos que dizem apenas, disseram para eu te dar isso. Os estudiosos chamam de síndrome epistolar de São Roque.
O fenômeno em que diferentes pessoas afirmam receber cartas do morto. Mas há quem jure que, nas noites de garoa, ainda é possível ver um homem de terno cinza caminhando pela estrada que leva à chácara. Ele fuma devagar, observa as casas, e às vezes deixa um envelope sobre os portões. E quando o vento sopra, o som das folhas batendo lembra uma voz antiga, sussurrando a mesma frase que iniciou e encerrou toda essa história. Nada do que enterramos ficou debaixo da terra. Fim.